Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. E hoje nós pretendemos falar sobre continuação, né? Jesus na criação seria uma parte derradeira, terceira parte, né? Seria um finalzinho, e onde nós vamos abordar o assunto lei e graça. Jesus na lei e na graça. Muito bem. Vamos tentar então começar assim. A lei foi feita no tempo de Moisés, não é isso? Os 10 mandamentos, o mundo já sabe mais ou menos sobre isso, né? E a graça foi feita com o tempo de Jesus, né? Então, eu queria só trazer rapidamente o tetragrama, já que nós estamos falando do tempo de Moisés, é Yud Rei Vav Rei. Tetragrama, é um acrônimo, cada letra representa uma palavra, é Irie, Hayah, Rehovei. Isso quer dizer, ele será, ele foi, ele e eu sou, né? Então, isso quer dizer o quê? Ele nos lembra de que Jesus nos disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Então, a lei de Moisés é a lei de Deus, né? E aí, só vou colocar uma questão para vocês pensarem, não vamos responder isso agora. É possível que Deus tenha mudado de ideia com relação à lei que ele colocou, que a lei é de Deus. É possível que ele tenha mudado de lei para graça? Vamos tentar responder isso aqui no decorrer desse nosso estudo. Então, vamos começar a examinar as escrituras. É lei ou graça? A graça anula a lei ou não? Os dois são válidos? Muito bem. Romanos diz o seguinte: não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu já ouvi muita gente falar assim, não, esse negócio de lei é coisa para judeu, né? Coisa de Antigo Testamento. Aliás, eu não falo nem tipo Velho Testamento, né? Mas nós somos agora na época da graça. Você o que acha? Começa a pensar, né? Quem foi que escreveu as leis do Pentateuco, você sabe? Moisés, não foi Moisés? Mas ele escreveu tudo ditado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, certo? Vamos tentar trazer alguma informação para vocês terem isso aqui mais claro, né? Êxodo diz o seguinte: nós vamos pegar dois episódios. Primeiro, quem foi que escreveu nas tábuas da lei, os 10 mandamentos? Quem foi que escreveu as primeiras, depois as segundas, né? Porque Moisés desceu, viu que foi feito o bezerro de ouro, quebrou as tábuas, e aí Deus queria castigar completamente os judeus, e ele foi, intercedeu, vamos ver. Esse aqui foi Êxodo 32, tá? E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estava escrito. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Aquelas tábuas eram obra de... Isso aqui não sou eu que estou falando, não. Pega a tua Bíblia, você vai ver. Aliás, eu vou falar mais uma vez. Não acredite em nada do que eu digo. Pega a tua Bíblia, vê se não está escrito isso, tá? Muito bem. E isso aqui foi na primeira vez que ele fez. Aí Moisés quebrou as tábuas, etc., que eu contei para vocês. Êxodo 34. E disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra como as primeiras. E eu quem? De quem estão falando? Deus falando. Deus disse: eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Portanto, as primeiras tábuas e as segundas foram escritas por Deus. Em que idioma? No hebraico. Só existia esse idioma. Tá? Muito bem. Tem mais um episódio que eu quero falar com vocês. Jesus nos disse que Moisés escreveu dele, né? Vamos ver onde é que está isso na palavra. João, porque se vós cresces em Moisés, crerias também em mim, porque de mim ele escreveu. Em João, Felipe achou Natanael e disse para ele: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Eles chegam e reconhecem que Jesus é aquele que Moisés falou. Muito bem, como é que nós vamos definir, então, o Antigo e o Novo Testamento? Eu diria para vocês que o Antigo Testamento, ele anuncia aquilo que virá. E o Novo Testamento? Ele confirma aquilo que aconteceu. Ele confirma que as profecias foram atendidas, foram cumpridas. Jesus veio para cumprir as profecias. Vamos pegar só esse João que nós lemos agora há pouco, né?
Se vós cresces em Moisés, crereis também em mim. Porque de mim ele escreveu. Escreveu o que e aonde? Escreveu no Antigo Testamento. Mas se não credes nos seus escritos, quais escritos? A Torá? Escreveu a Torá. Como crerias nas minhas palavras? Examinar as escrituras. De que escritura que nós estamos falando? Claro que do Antigo Testamento nem existia outro. São elas que de mim testificam. De novo, a lei de Moisés, só queria que você deixasse bem registrado isso aqui, ela foi quebrada por desobediência. Então, vamos fazer rapidamente uma história. Os judeus estavam em escravidão e eles viviam segundo as regras egípcias. E ali existiam vários deuses, deuses de uma porção de coisas. Né? E eles estavam acostumados a viver com isso. Eles viviam assim, né? Então, quando Deus tirou os judeus do Egito, ele determinou leis que fossem condutas, né, que sejam seguidas com obediência. Então, se não tiver obediência, por isso que a lei era condicional. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você, né? E por que foi quebrada a lei? Por uma questão simples, por desobediência. Essa palavra é muito importante. Presta atenção que Satanás, ele... Vamos examinar um pouquinho mais a Escritura. Eis que dias vem, vê o que Jeremias conta para nós. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Então, vai chegar um dia que eu vou fazer uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que estou vendo pela mão e tirar do Egito. Né? Mas porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Depois você leu as entrelinhas, que não vou ler tudo, mas o sentido principal já passei para você. Hebreus. Vocês entenderam isso aqui? Porém, a minha lei no seu interior e escrevi no seu coração. Dá para perceber de que o que muda aí, na verdade, na nova aliança, é que a primeira lei era tudo condicional. Se você não fizesse, se você tem bênção e tem maldição. Se você, né? Se você obedecer a lei, você vai ter bênção. Se você não obedecer, você vai ter maldição. Aqui já é o contrário. Aqui, nova lei no seu interior e a escrever no coração. Você vai ter isso dentro de você escrito aqui, né? Entenderam? Mais ou menos, né? Vamos continuar. Hebreus. Eis que virão, igualzinho que está escrito assim, depois vocês leem, é igualzinho, então está em Hebreus também. Vamos examinar Jeremias. Aqui diz o seguinte, em hebraico, né? Ó, Natati et Torati, né? Dei a minha Torá. Natati é dei, et Torati, Torá, né? Eu dei a minha Torá. Dei é passado. Eu dei no passado. A minha Torá é uma só, né? Então, no passado, dei a minha Torá. No meio deles, né? Tá vendo? Bekirbam ve'al libam, certo? E no coração, libam leva coração no hebraico, né? Então, e no meio deles e no coração deles escreverei. Tertavena, certo? Então, isso chama-se a nova aliança. Quando fala escreverei, tá vendo? É futuro. Então, ele está determinando que vai ter no futuro uma nova aliança. Só para você entender que as palavras em si, escritas no hebraico, elas deixam mais claro do que... Aqui está claro, em Jeremias, está dizendo que Deus fez uma aliança, mas ele escreverá uma nova aliança, onde ele vai escrever no coração do povo. Tá? Portanto, escreverei o quê? Torá antiga. E serei por eles quem? Serei para eles quem? Deus. Para quem será esse Deus? Para toda a humanidade. Isso não é um privilégio só de judeus. Jesus cumpriu a lei? Claro que cumpriu a lei, com excelência. Ele até deixa claro em Mateus que não cuideis que vim destruir a lei dos profetas, mas cumpri. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu passe, nem um jota e nem um tio passará da lei. Ué, então a nova aliança onde é que ficou?
se até que o céu e a terra passem, e nós estamos na lei, nós estamos na graça, estamos aonde? Estamos na graça? Ah, estamos na graça. Então, até que o céu e a terra passem, não passaram ainda. Nem um jota, nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Vai pensando. Jesus explicando a lei dos sermões do monte. Vocês já viram isso aqui, né? Quando ele chegou para os judeus, eles falaram assim: vocês não entenderam o que está escrito na lei. Existem algumas passagens que falam, por exemplo, do Shabat, você não trouxe aqui, né? Mas ele fala assim: o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Quando falava, você está curando no sábado? Ele falou: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Enfim, vamos tentar ver o que ele falou no sermão. Aquele que os cumprir, ó, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, será chamado menor do reino. E aquele que cumprir e ensinar será chamado grande. Está falando do quê? Da lei. Mandamentos. Aqui, ó. Tá? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. A gente fala assim, mas você não pode nem se encolerar com o teu irmão, você já está pecando. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, mas eu te digo, se você atentar numa mulher para cobiçar, você já está adulterando. Você também ouviu dizer que, ó, qualquer que deixar sua mulher dele carta de divórcio, você vai listar, mas dá carta de divórcio para ela. E qualquer que não repudiar a mulher, a não ser por causa da fornicação, ele está cometendo adultério. Ele está fazendo com que ela cometa adultério. Ouviste que foi dito, não perjurarás. Eu digo para vocês que de maneira nenhuma vocês vão jurar. E até hoje, você sabe que judeu não jura. Não jura por nada, né? Se tem uma coisa que judeu não faz, é jurar. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu vou dizer, não resistais ao mal. Se alguém te bater a face direita, dá também a outra. E assim por diante. Aí vocês vão ver todos. Então, Jesus cumpriu a lei? Claro que ele cumpriu, com excelência. Quais leis? Aquelas todas que nós falamos que... Não. Ele, sabe como chama as leis? Leis do amor. Jesus cumpriu com excelência porque ele cumpriu as leis do amor. Quando perguntaram para ele, Mateus, mestre, qual é o grande mandamento? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todo o seu pensamento. Exatamente escrito no Shema Israel, para aquele que conhece, né? Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. É isso que está escrito aqui, em português. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. O que eu quero dizer para vocês é que aqui fala de amar, amor, e aqui também fala de amor. Ele pegou 5 primeiros mandamentos de Moisés e resumiu como a gente tem que se relacionar com Deus. E os outros 5, como a gente tem que se relacionar com o próximo. E os dois jeitos têm amor. Amarás o Senhor teu Deus e amarás teu próximo. Ele resumiu tudo em duas vezes. Só para vocês terem uma ideia, Yeshua assim se escreve no hebraico. Jesus é assim que se escreve no hebraico. A parte superior, se você pegar e dividir isso aqui, colocar um traço aqui no meio, você vai ver que vão dividir em duas partes. A parte de cima, ela representa Jesus, a realidade dele celestial, e a parte de baixo, a realidade terrena. Certo? Se você pegar a parte celestial, que são as partes de cima, você vai perceber que todas elas apontam para cima. Todas as letras, todas as pontas dessas letras apontam para cima. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 apontando para cima, representando o quê? 7 luzes da menorá. A menorá é essa aqui, candelabro. E Yeshua tem as 7 luzes. Por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E tem mais. Olha que fala em Apocalipse. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus. Aqui, ó. A chama. Por acaso,
Não é por acaso. E outra coisa, o alfabeto original, escrito por Deus, é esse aqui. Ele tem umas anteninhas aqui, sabe? Que são representadas como se fossem coroas. O nome de Yeshua tem 7 coroas. Yeshua, Yud tem uma, Shin tem 3 e Ain tem 3. Tá, continuando. Não podia deixar de terminar, de completar esse estudo sem falar da serpente, porque a serpente é um papel fundamental nesse estudo. Vamos tentar ver. Aliás, isso aqui eu trouxe para que você também fique alerta, você e eu, todos nós, porque a serpente, ela age até hoje. Nós estamos vivendo no mundo dela, nós estamos no mundo do maligno, e ela age aqui, ela vai tentar agir, vai sempre agir, tentando nos pegar. Então, preste atenção. Fiz aqui um pequeno resumo, historicamente, né? Então, veja só. Começando tudo, Deus cria a humanidade, e assim ele cria a primeira lei. Se você quiser saber qual é a primeira lei que Deus cria, você vai saber agora. Ele criou o Éden, um lugar perfeito para o homem, perfeito para ele poder viver. Deus cria para o homem o que há de melhor. E ali também não existiu o mal. Por isto, ele estabelece a primeira lei, e essa lei é condicional. Onde ele diz aqui, da árvore toda você pode comer o que você quiser, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela você não vai comer, porque esse dia que você comer, certamente morrerás. Essa foi a primeira lei. Então, o homem estaria sempre feliz e teria supridas todas as suas necessidades. Deus estaria sempre com ele. Só havia uma condição. Essa, vocês viram. O homem devia obedecer à lei. Obedecer à lei. Mas aí entra a serpente e ela engana o homem e diz: não é necessário obedecer nada. Mas você vê que ele consegue, né? Porque quando chega a mulher, Eva, ela olha aquela árvore e vamos ler aqui para vocês. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha como é que ela enxerga, conforme o que a serpente falou. Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E assim ele conseguiu que ela pegasse a fruta e desse para Adão. E olha, ele continua nos enganando até hoje. Cuidado com isso. Ele continua. A serpente fez acreditar ao homem que a obediência não era importante e que conduziria uma vida espiritual, a desobediência conduziria uma vida espiritual melhor. Eu te pergunto, você quer vencer a serpente? Você realmente gostaria? Sinto muito te falar, mas não há quem possa vencer a serpente, a não ser Deus. Se você não tiver Deus com você, você não vai vencer a serpente. Está claro para você? Só existe uma maneira de você vencer a serpente: com Deus do teu lado, com Jesus do teu lado. Se você não tiver Jesus contigo, não tem como. Aliás, Jesus é o caminho para a gente voltar a viver com o Criador. Não esquecer de que nós estamos todos no maligno. Né? Aí Deus levanta um povo, né? Para deixar a mentira da serpente, levanta o povo de Israel. Ele conduz o povo a uma terra prometida e promete que cuidaria dele se obedecesse a sua lei. E Deus adverte sobre o engano da serpente. Ele adverte. Ele diz o quê? Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Olha como ele nos alerta. Então, é um alerta muito importante, porque se você pensar de que você mesmo sozinho não vai nunca conseguir vencer a serpente, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Ou você decide, né? Isso aqui é livre-arbítrio. A serpente, então, quer nos enganar para que possamos desobedecer, para sermos as suas presas. Mas, para que voltemos a viver com Deus, Deus nos envia o seu próprio Filho, unigênito, para reverter a obra da serpente.
Ele nos manda. Jesus. Mas a serpente não desiste, ela não desistiu. E ela tenta nos convencer até hoje, dizendo assim, ó, Jesus não veio para eliminar o pecado. Estou pensando em Jesus veio para eliminar o pecado? Não, Jesus veio para eliminar a lei de Deus. Por isso que está escrito, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E muita gente usa isso para se ver livre da lei. A serpente, então, convenceu o mundo de que a lei de Deus é ruim. E Deus diz, eu te ordeno hoje que guardes os seus mandamentos para que vivas. Mateus, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí a serpente chega e diz, podemos viver em desobediência e alcançaremos os céus de qualquer jeito. A mesma mentira que ela usou lá no Éden. A mesma mentira. E Jesus nos diz, sabe o quê? Vai e não peques mais. Lembra daquela passagem? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós vamos falar mais sobre isso. E Deus nos diz em Malaquias, porque eu não mudo. Então, se você pensou de que ele podia ter mudado, ele deixa claro aqui em Malaquias, eu não mudo. E Salmos te coloca mais uma colocação importantíssima. Observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Sempre e eternamente. Quando é que acaba assim eternamente? Eternamente. E a serpente convenceu o mundo de que parte dessa Bíblia foi abolida e que Deus mudou de ideia quanto à sua própria lei. Você acha que é possível que Deus mude de ideia? E Deus nos advertiu, deixou claro para nós, se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais de prodígio para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Está vendo como é importante? Você sabe a diferença entre Jesus e falso Messias, falso profeta, falso Messias? Sabe? Um comete pecado, esse aqui é iniquidade, certo? E quem comete o pecado é só o diabo. Então, se você está em pecado, sabe que você está no caminho do diabo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pecado, o pecado é a transgressão da lei. Ou, de novo, a lei, é da lei. O pecado é a transgressão da lei. Quem se opõe à lei é a serpente. Jesus veio nos libertar da desobediência. A quem você está servindo? A quem nós todos estamos servindo? Assim disse o Cordeiro. Sabe quem é o Cordeiro? Assim diz Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que será, esse que eu me ama, que será amado também pelo meu Pai. E eu amarei. E eu me manifestarei a ele. Você quer conseguir? Você quer que isso aconteça na tua vida? Você já sabe o caminho. Gente, Jesus nos deixa claro o que vem ser a graça. Preste atenção. Porque realmente essa passagem, ela resume tudo aquilo que eu falei até agora. Vamos lá? Jesus estava no Monte dos Oliveiras, então os escribas chegaram para ele, uma mulher apanhada em adultério, e disseram para ele assim, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei que Moisés nos deixou, Moisés nos mandou que essas tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizem? Que dizes? Que diz? E Jesus olhou, se assentou, pegou uma coisa para escrever na areia. Ele, quando foi insistido, eles insistiram para ele responder, ele disse, aquele que entre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela.
Nós todos estamos em pecado. Você conhece alguém aqui que está nesse mundo que não tem pecado? Pois é. Como é que nós vamos seguir a lei que castiga? Pensa você sozinho. Aquele que entre vós está sem pecado, que atira a primeira pedra. Claro que ninguém atirou a primeira pedra. E quando a mulher viu que todos tinham saído, Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Jesus fala o quê? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Isto é a graça da nova aliança. Nós devemos ir e não pecar mais. Arrependei-vos, foi o que Jesus disse, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos do que fizeram. Vai e não peques mais. Entendeu? Faça a sua escolha. Nós temos o direito de escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Você pode ficar à vontade de decidir o que você quer. Eu já sei que você vai decidir. Estou feliz por você. Seja bem-vindo a esse mundo. Era isso que eu tinha que falar com você. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Feche os olhos. Coloque a mão no coração. E esteja comigo por mais um minuto. יברכך אדוני בשמריך, יאר אדוני פניו אליך לפניך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך shalom, shalom, shalom e brachá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Senhor, obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cílio, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, do pastor Luciano, e do pastor Adair, da pastora Cláudia. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta da minha família. Obrigado pelos meus netos, pelas minhas netas que vieram aqui. Me dá esse prazer, me dá esse... O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que amanhã vai nascer meu próximo neto, o Gael. Nem sei o que falar, o Senhor só me dá prazeres, só me dá alegrias. Obrigado pelo Bruno que me ligou. Obrigado por tudo, Senhor. Não tem nem o que dizer. Obrigado, Senhor. Essa foi a sua palavra, Senhor, do jeito que o Senhor me passou. Se eu fiz alguma coisa errada, me corrija, me perdoe, se não foi voluntário. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. E Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.